Bom, boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês, sobretudo do Paulo Sérgio Duarte, do Antônio Dias, nessa conversa, que o nome conversa não é à toa, é uma conversa mesmo, não é um debate, não é uma conferência, é uma conversa para o lançamento da Serrote 16, que a gente teve o prazer de ter um ensaio visual do Antônio, que é na verdade, um caderno dos anos 60 e que a gente está publicando, estamos publicando pela primeira vez. É uma ideia que a Serrote sempre tem em suas páginas um artista brasileiro fazendo esse ensaio visual. Já tivemos o Valtercio Caldas, que está aqui, já tivemos o Antônio, agora já tivemos o Paulo Pasta, em breve teremos o Tunga, que está aqui também. Enfim, e é um grande prazer para a gente receber vocês aqui para a conversa. E passo, então, a palavra para o Paulo Sérgio Duarte para dar o start nessa conversa aí. Boa noite, obrigado. Eu quero agradecer ao Instituto Moreira Salles, ao Antônio Dias, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a presença de vocês todos, que vieram escutar o Antônio, naturalmente. E acho que todos vocês, se ainda não compraram, vão comprar a revista Serrote, né? Dá menos trabalho por causa da periodicidade, é mais fácil de ler que a Piauí, né? Porque eu me animei anteontem com um artigo sobre a Comissão da Verdade, mas era maior do artigo do Kant que eu estava lendo, eu preferi ficar no Kant do que na Comissão da Verdade. E nós vamos aqui tentar... Eu achei a escolha que a Serrote e o Antônio fizeram desse caderno muito feliz, porque, sobretudo, as novas gerações conhecem pouco esse período do Antônio Dias. São muito raras as obras expostas ao público, acredito. Tem uma no Malba, em Buenos Aires. Tem três no Malba. Tem três no Malba, em Buenos Aires. Tem aqui no Rio de Janeiro, desse período, eu não conheço. Às vezes expõe a do Gilberto Chateaubriand. Então é uma coisa... Niterói também. Niterói. A coleção do Satamini tem alguma coisa, mas não está sempre em exposição permanente. E o que eu acho eu acho que é muito difícil. O Antônio Dias mantém uma coisa muito rara, né? Mantém uma qualidade em toda a extensão da obra dele. Recentemente eu trabalhei com ele numa exposição de obras recentes, é impressionante, mesmo quando há pelo menos 3 mudanças no curso de 50 anos de trabalho, um pouco mais de 50 anos de trabalho, e tem qualidade em toda a extensão. Isso é muito raro, porque na história da arte não existe Mozart. E o Antônio apareceu com elevada qualidade desde o início, e muito precocemente ganhou o prêmio da Bienal de Paris, e o período que ele ficou aqui dos anos 60 foi muito curto, de exposições, foi de 64 a 67. 67 ele já viaja para a França, tá certo? 67. E logo depois ele vai para Milão. Então, o trabalho dele teve uma circulação maior na Europa do que aqui no Brasil nesse período, apesar dele ter tido uma grande exposição no Museu de Arte Moderna em 1974, com um belo texto do Ronaldo Brito. Mas houve períodos grandes onde nós não pudemos ver até bem recentemente, quando com a curadoria da Sônia Salstein foram feitas uma série de exposições patrocinadas pela Petrobras, desculpe a palavra, esqueci, patrocinado por uma grande companhia de petróleo, e onde
uma geração mais jovem pôde ver um conjunto da obra que era muitas peças inéditas no Brasil. Então, agora eu queria me ater a esse período, e o caderno de anotações se complementaria muito se a gente visse algumas obras desse período, porque ele, a meu ver, esse período da obra do Antônio, dos anos 60, que vai até 1968, 68, há uma ruptura muito forte na linguagem do trabalho, onde começa uma reflexão direta sobre a arte e a palavra, e nesse conjunto, que vai de 64 até 67, o Antônio, praticamente, a gente tem uma teoria visual do que no final dos anos 70 foi teorizado pelo Lyotard como uma economia libidinal. A gente sabe, né, que a teoria freudiana já envolvia explicitamente pelo seu próprio autor numa tópica, numa dinâmica e numa economia, mas a elaboração do Lyotard é muito forte e com referências muito também a obras de arte. Infelizmente, o Lyotard não conhecia essas obras do Antônio, porque ali estava materializado de uma forma muito eloquente, sofisticada, aquela teoria do Lyotard da economia libidinal. Nós vemos a libido efetivamente circular dentro de uma grade estruturada muito forte, não é uma coisa frouxa, não é a libido solta de um baile funk, mas uma libido elaborada e refletida para equacionar uma relação entre indivíduo, energia individual e energia coletiva, e tratando eventualmente de elementos políticos, quando aparece um cogumelo atômico, que era um problema na época, né, evidente, o perigo de um conflito nuclear. A gente viveu essa época, né? Estivemos à beira dessa possibilidade no episódio dos mísseis em Cuba, dos mísseis russos em Cuba e do bloqueio americano. O mundo viveu naquela semana uma possibilidade de um novo holocausto, mas um holocausto agora de natureza diferente, não com perseguição étnica, mas generalizado. Então, essa obra do Antônio equaciona, acredito, energia psíquica, libido, e equaciona política numa conjugação de elementos cujos relacionamentos são extremamente complexos. A libido, frequentemente, quando circula nessas obras, ela evoca o sangue, diretamente. E ela circula em figuras muito diferentes. Nós temos genitálias femininas, genitálias masculinas, nas figurações, temos pata de felino, cabeça de águia, e essas coisas vão se estruturando de uma maneira que muitas vezes, numa leitura apressada na época, se viu a questão da influência da história em quadrinho. E logo, imediatamente, chamaram isso de pop art. Então eu queria gastar aqui um certo tempo para diferenciar a pop da nova figuração brasileira e particularmente da obra do Antônio Dias daquele período. A pop é o agenciamento, claro, daquilo que o Peter Sloterdijk chamou razão cínica. Ou seja, a pop opera numa sociedade de consumo avançada e opera através da razão cínica. Quando ela se apropria diretamente, como um ready-made, de caixas de sabão, lata de sopa, rosto da estrela, a página da história em quadrinho, ela se apropria tal qual está no mundo aqueles elementos e dá uma dimensão poética hiperdimensionada, com muita força poética, né? Um Andy Warhol, um Roy Lichtenstein, com muita força poética, dá uma dimensão, mas há ali, evidentemente, o agenciamento de uma razão cínica como crítica, pretensa crítica à sociedade de consumo avançada e, evidentemente, norte-americana, apesar de ter nascido na Inglaterra, é uma arte essencialmente americana, nada mais nacional americano do que a pop art. E no caso brasileiro,
nos artistas da nova figuração em geral, principalmente naquele que é o mais potente entre eles, a meu ver, que é o Antônio Dias, estamos muito longe disso. Primeiro, não há apropriação direta de história em quadrinho nenhuma. Não é feita uma página do Roy Lichtenstein onde você vê ampliada a página da história em quadrinho. Ou seja, ali há uma invenção completa. Nunca nenhuma revista de história em quadrinhos se apresentou sob forma de losangos, páginas losangulares. Os primeiros gibis losangulares que eu vi, depois dos quadros do Antônio, foram os próprios gibis do nosso queridíssimo, saudoso Raimundo Colares. O que se chamava de gibi, aqueles trabalhos construtivos dele. E eu acho que nesse trabalho do Antônio, e nos melhores artistas da nova figuração brasileira, não há meios de apropriação direta da imagem do cotidiano. Elas sempre sofrem deformações. E no caso do Antônio, estão longe de se apropriar de imagens do cotidiano. Ou seja, não há desfile de missa, não há multidão de trabalhadores procurando emprego, não há, estou aqui me referindo diretamente a obras do Rubens Gershman, evidentemente, onde há já deformação direta da foto do concurso de Miss, ou não há vagas dele, também há deformação da multidão, não é uma apropriação de uma foto transposta em serigrafia para a superfície da tela, tal qual na pop. Então, mas no caso do Antônio, nem isso existe, ou seja, todas as figuras ali, os personagens que nós vemos são fragmentos de personagens e todos inventados. Ninguém tem a totalidade ali, o único responsável por um fechamento de uma totalidade é a própria obra. Mas nada se fecha em pequenas coisas completas. Tudo ali está incompleto, faltando ser preenchido, como se solicitasse ao espectador, aquele que está fruindo a obra, completar aquela imagem, imaginar o resto do corpo daquela genitália, o resto do corpo daquela pata de felino, o resto do corpo daquela águia. Então, essa ideia de conjugar esses elementos com uma certa estranheza e unificá-los através, muitas vezes, de um sangue que corre através da tela, ou sangue que permanece contido dentro de uma caixa, ou que escorre do alto para baixo da caixa, eu acredito que esse sangue tem uma conotação de uma representação conceitual da libido. Quer dizer, é o que eu penso, é a minha hipótese de trabalho, a gente pode construir uma hipótese de trabalho para cada uma das pessoas que está aqui, que olhar a obra. Né? Graças a Deus é obra de arte, não é um teorema matemático. Então, é suscetível de múltiplas leituras. Nesse caso aí do caderno, o caderno apresenta exatamente esse processo em gestação. Não se trata do germe das obras, mas da gestação da obra, esses cadernos de anotações aqui. Isso é muito interessante, porque quem for olhar as obras já prontas, seja em desenhos maravilhosos daquela época, seja sob a forma de obras de maiores dimensões, o caderno que está publicado aqui na Serrote dá bem a ideia da gestação desse processo que depois vai sofrer transformações nas obras maiores e finais. É um verdadeiro caderno de anotação de um grande poeta que trabalha no campo visual e lê-se isso como se estivesse lendo um caderno do Mallarmé ou um caderno do Baudelaire. Bom, eu queria ouvir o Antônio agora e depois passar a palavra para a gente puxar a conversa aí. Não nos encontramos para discutir de que iríamos falar. O caderno em si, eu já explico ali no pequeno texto no início, foi esse que está publicado, é o resultado de um recorte de tudo que eu tinha naquele momento ali. Eu tinha que sair do Brasil rapidamente. As autoridades não me davam passaporte, então eu paguei alguns $400 e arranjei um passaporte para o dia seguinte. Então, o que eu pude foi jogar esse monte de recorte dentro de um envelope e ir embora. E claro, logo que eu cheguei na França, eu não tinha a menor experiência de nada.
eu vivia nesse clima brasileiro aqui, que era muito inseguro já. A gente não tinha nenhuma estrutura tipo galeria ou museu. Só 20 anos depois foi dizer assim, o quê? Produzir uma exposição? Então era realmente uma espécie de aventura, um desbravamento de alguma coisa, né? Um modo de participar socialmente. Bom, nessa época não estava sendo muito fácil você se manifestar, porque toda hora havia ameaças. As ameaças eram, então, assim, você entrava na casa do seu irmão, tinham 2 policiais lá que já haviam entrado. Meu irmão morava com o Raimundo Colares, então, uma vez em Santa Teresa eu olhei assim, a porta está aberta. Entrei, tinham 2 caras revistando tudo. Ah, olha ele aí, o Antônio. Cadê as coisas? Diziam. Mas a ameaça era isso. Então, eu recolhi esse caderno na França, logo que eu cheguei, num outro caderno que eu comprei lá. E quando vocês da Serrote vieram me ver, eu tinha até uma outra ideia, lembro? Agora esqueci. Não tem nada a ver. E eles escolheram esse momento, esse caderno que eu tinha lá, que eu já havia publicado algumas páginas aqui e ali. O caderno realmente serve de retrato do que aconteceu comigo. Quer dizer, ele começa em 63, antes do golpe, num momento em que, voltando de São Paulo, depois de uma semana de experiências psicodélicas entre Jorge Maltner, Zé Roberto Aguilar, Tomoshige Kusuno, etc. e tal, eu decidi que não era nada daquilo que eu estava fazendo e comecei a fazer, vamos dizer, essa catarse, que então na época eu via essa coisa muito assim. Mas foi interessante porque, remontando tudo isso e sem nenhuma preocupação de cronologia, embora fossem poucos anos somente, eu vi que aquilo foi se esgotando, entendeu? Foi o distanciamento dos problemas brasileiros, do Brasil, e ao mesmo tempo tentando entender onde é que eu estava indo, o que eu estava fazendo ali, completamente despreparado para aquele mundo já de marketing, de galerias influentes num lugar e no outro. Eu vi que aquilo ali começou a formalizar tudo. E aí eu decidi parar com aquele tipo de trabalho. Ele já não era mais o trabalho espontâneo, mas era um trabalho que já pretendia se apresentar para uma galeria ou numa exposição. Eu achei que tinha chegado no máximo ali, basta, acabou. Então, reproduzir esse trabalho agora tem esse aspecto para mim. É um documento daquilo ali, um momento que eu não saberia nem como chamar, mas, sobretudo, eu penso que é válido isso que o Paulo Sérgio colocou, que nós não passamos por uma pop art, entendeu? Nós temos um tipo de figuração que aparece aqui no Brasil, mas aparece também em vários outros países latino-americanos, do México para baixo. A Tate está estudando, um outro museu americano também está estudando o que houve, mas eles insistem em catalogar isso como pop ou derivado da pop. Então, esse acho que é um ponto mais interessante quando você chega
num caderno assim, onde você vê, pô, num momento ou outro tem um quadrinho de quadrinhos mesmo, de história em quadrinho, mas o resto é tudo invenção. É isso aí. Olha, eu queria chamar a atenção também para outra questão desse período da obra do Antônio. Primeiro, na obra final sempre há uma grade construtiva muito forte, onde vai se agenciar a cena figurativa, ou seja, o palco da figuração, uma estrutura construtiva herdada do construtivismo muito forte, fica muito claro. Segundo, essa questão da presença do construtivismo russo, explicitamente, fica muito claro na paleta. Há uma predominância de 3 cores, preto, branco e vermelho, nesse período. Pode ocorrer outras cores, mas é muito raro. Durante esse período, o que domina é uma paleta inteiramente controlada pelo preto, branco e vermelho. E essa grade construtiva que estrutura a obra é uma grade mesmo, que organiza a obra, e depois existem as cenas, as diversas cenas, como se essa grade criasse palcos para encenação porque da eu queria figura. ter uma espontaneidade no trabalho, né? Quer dizer, quase um automatismo. Então, primeiro construía, vamos dizer, os quadradinhos, as cenas, né? O lugar onde a cena iria acontecer. E depois, inexplicavelmente, usava lá dentro. Isso O Tunga tem mais capacidade de elaborar isso verbalmente do que eu. Esse elemento que é um pouco uma relação muito nítida, eu vou dizer assim, que eu sei que tem uma herança construtivista e uma presença do construtivismo nessa obra do Antônio, porque quando ele trabalhava exatamente para se sustentar como programador visual, por exemplo, se você olhar a marca da editora Tempo Brasileira e a capa da Tempo Brasileira, que se mantém até hoje, é evidentemente um trabalho construtivista. Ou seja, ele tinha absoluta noção dessa herança recente da arte brasileira. Mas olha bem, não estava vendo a arte russa, não. Que eu até não conhecia muito bem, não. Eu só fui me interessar mais adiante, depois de 68. Em 68, saiu um livrinho em Paris muito interessante, que havia sido feito em 1914. Tem que botar aqui mais perto. Nikolai Tarabukhin. Dernier Tableau. Eu que dei de presente para você ler. Era 68, mas esse trabalho era de 1914 e destrói o artista, destrói realmente o artista vanguardista, entendeu? Mais ainda à luz do que aconteceu depois de 17 com os próprios, né? Então, para quem tinha vindo dessa experiência brasileira aqui, que vivia no exterior, como quase todos nós vivíamos então ali, houve um êxodo, né, tremendo do Brasil naquele momento. Você encontrava o Elliot Sica em Londres, o Rubens Gershman em Nova York e tantos outros que viviam por aí. Tinha até itinerantes também que faziam o tour Jet Set. Mas não havia Paulo Sérgio, o que havia era uma intenção gráfica, entendeu? Eu não me preocupava muito com a questão de pintura, não pintura, desenho, não sei o que. Para mim uma pintura era quase um desenho ampliado, não é? Mas como eu queria preservar essa liberdade que havia sido, vamos dizer, acordada em 63, depois que eu saí com esse bando de loucos em São Paulo, eu voltei para cá, me tranquei num canto e fiquei desenhando uma semana, eu disse, bom, não posso estar inventando essas coisas toda hora, é melhor botar uns quadradinhos aqui e ali para organizar as coisas, sabe? Eu devo ter alguma mania de gaiola, mas depois eu arrebento também.
a gaiola, se for o caso. Comecei a fazer isso. Não olhando a arte construtiva soviética. Claro. Mesmo. Agora, você recentemente disse que você trata a pintura como um corpo, não como pintura. Como um corpo, né? É, como um corpo. É como um corpo, depois... E é muito interessante também lembrar que desde o início, a sua pintura tem elementos tridimensionais, ou seja, não se contém com a superfície, somente uma superfície pintada. Ela está sempre se estruturando no espaço também, não apenas no plano da tela, da pintura, da chapa, do compensado, seja lá o que for o suporte. Então tem esse elemento, né? Aqueles elementos que eram cuspidos para fora do quadro, aquelas poças. Digamos que nesse período ele é o fetiche, né? O objeto criado é quase que um acúmulo de fetiches lá em cima, né? Até uma espécie de voodoo. Brincadeira, gente, mas levando a sério, depois de um tempo você diz assim, não dá para transformar nada com esse voodoo aí. Então vamos partir para uma dissecação de tudo, eliminar tudo, ver como é que as coisas acontecem mesmo. E daí em 68 realmente eu achei que não havia mais para que usar esse tipo de figuração e partir para o estudo da estrutura que você está falando, entendeu? É claro, em 68 então tinham esses textos tipo de Nikolai Tarabuchini que não lhe davam muito a sensação de estar fazendo alguma coisa no mundo, entendeu? Pelo contrário, isso é melhor quase, até na quarta de contracapa do livro dizia que era melhor se suicidar às vezes, depois de pensar o que era a pintura. Mas eu não estava na época de me suicidar, por exemplo, então, e havia uma época de grandes transformações, de grandes corre-corre. Na França você já não podia nem ficar num bar porque aparecia o cara pedindo documentos, né? Na Itália era mais fácil e na Itália havia a arte povera, então fui achando que a arte povera parecia muito mais com a atitude que nós tínhamos aqui no Brasil, embora não... por exemplo, Pistoletto. Será que alguém fala de Pistoletto hoje como artista pop? Pois é. Pistoletto continua fazendo as mesmas coisas que eu vi em 67. Eu vi na Feira de São Paulo na semana passada, igualzinho. Igualzinho. Igualzinho que eu vi em 1967, mas na nona Bienal de São Paulo. É múltiplo. Ele não faz nada há muitos anos, mas já está com 80 e poucos anos, faz muito bem não fazer, porque depois a gente fica meio gagá. Não, Pistoletto continua fazendo coisas muito interessantes. Ele criou uma Cittadella dell'Arte perto de Turim, usando fábricas onde leva jovens artistas. Mas eu desconfio que isso seja muito mais um meio de levantar coisas e um pouco de publicidade, meios de continuar a fazer alguma coisa para o mundo. Não sei. Mas fala um pouquinho mais da arte povera, porque seguramente há uma resistência muito grande na França à arte contemporânea, né? O problema há menos resistência na Bélgica, na Alemanha, na Áustria do que na França. A França... Não, é verdade. Quando eu cheguei na França, quer dizer, as pessoas, os artistas que eu encontrei que representavam o que era então a nova figuração lá, aquela que foi chamada a mostrar o lado europeu aqui na Opinião 65, no realismo, né? Não em contraposição, mas junto com a produção brasileira do Gershman, do Vergara, do Skosteg, de tantos outros, Lígia, ele também, Glauco Rodrigues. É uma
outra situação. Mas lá era muito... Para mim, que chegava assim, despreparado para essa coisa do mercado, parecia que todo mundo trabalhava para aparecer na galeria. E eu trabalhava para me realizar através do trabalho. Eu não trabalhava por causa da galeria, entendeu? E isso começou a me dar uma espécie de enjoo com aquele tipo de figuração. E eu procurei outros artistas que tivessem uma atuação mais experimental, como eu estava habituado aqui no Brasil, né? Aqui nós fazíamos, então, muita experimentação mesmo. Logo no início eu perguntei, vocês não têm artistas mulheres? Lá no Brasil é assim, de mulher fazendo arte, né? Tinha Lígia Clark, Lígia Papen. Hoje só se fala nesses nomes, mas tinha tantíssima participação feminina. Mas na Itália, o contato com a arte povera, quais foram? Assim, você foi com Nelis e Fabro? Quem... Logo de saída foi Fabro, com Nelis, Anselmo, aquela praga de Mário Merz. Ele era mais velho, essa turma toda tinha 30 anos, ele já tinha 50 e tantos. Ele nasceu em 1926. Então ele abusava um pouco da posição de velho de cabelo branco. Mas era um artista muito interessante, mal educado como nunca encontrei. Não, conhecia bem o ambiente, Pauline, né? Em Milão era um pouco a capital assim da efervescência europeia, graças a algumas coleções. Então, frequentemente você via o artista alemão mais interessante, os artistas alemães, austríacos, belgas, ou americanos chegarem lá para proporem situações completamente novas. Não era só arte pobre, era arte conceitual, era land art, dependia de a origem, mas Milão era um centro. Logo depois era Colônia, Düsseldorf, como coleções jovens, coleções importantes, coleções não importantes de tamanho, importantes pelo que eles juntavam mesmo. E essas três tendências, conceitual, arte povera ou land art, se misturavam de uma maneira muito difícil de distinguir. Nesse segundo momento da sua obra, o que eu acho interessante é que foi um período onde houve uma intensa, aquilo que a Lucy Lippard chamou de desmaterialização do objeto de arte, né? Um texto, hoje depois uma coletânea de textos muito famosa, como referência bibliográfica, mas é que você conseguiu tratar dessas questões conceituais que estavam sendo particularmente tratadas no movimento Art Language, por Kossuth também, de uma certa maneira, e você conseguiu tratar dessas questões da relação entre imagem e palavra, vamos chamar assim, imagem entre aspas, né, sem renunciar a uma contundência plástica, sem renunciar ao acontecimento plástico. Enquanto a gente ia a exposições naquela época, eu me lembro do Art Language, onde literalmente a exposição eram arquivos com fichas de teoria da arte. A exposição era uma coleção de arquivos com fichas de anotações de teoria da arte. Era uma renúncia radical a que existisse qualquer objeto de arte. A desmaterialização era materialização sob a forma de teoria mesmo. E esses artistas eram muito tributários do positivismo lógico, do neopositivismo, né?
via Eyer, e não direto via Círculo de Viena, mas via Eyer, que foi aquele que nos anos 30 fez a difusão para o mundo anglo-saxônico das ideias do Círculo de Viena, do positivismo lógico, e esses artistas se aferraram nisso como sendo um pouco um desdobramento e radicalização da Minimal, né? Pegando a sentença do Frank Stella, o que você vê é o que você vê, né? essa tautologia do Frank Stella na época do minimalismo, eles levaram as últimas consequências isso examinando as proposições lógicas das condições de existência da arte. E há uma renúncia, evidentemente, ao acontecimento plástico em muitas obras daquele período. E você conseguiu tratar com uma certa ironia, com uma certa complexidade, que a ideia, quando aparece plasticamente, aparece de uma forma muito simples, aparentemente, mas quando a gente começa a conviver com aquela obra, você vai vendo a complexidade que ela possui e você conseguiu dar dimensão plástica a essas questões. Eu acho que isso cria um diferencial, mesmo nesse período mais ascético da sua obra, que vai logo depois se desdobrar na série A Ilustração da Arte, é um diferencial em relação a essa variante. E, ao mesmo tempo, se distancia também da arte pôvera no sentido dos materiais que você está utilizando, porque você está utilizando um material tradicional, que é a pintura, a tela esticada. Você tem até a ironia com a questão da pintura francesa, na época o Support Surface tirou o chassi da tela e fez uma teoria que era um catatal desse tamanho, com capa vermelha, à luz do marxismo, para explicar que o chassi era metafísico. Eu me lembro também de um texto contemporâneo do Felipe Solés dizendo que a pontuação era metafísica. No texto, ele fez um texto todo sem vírgulas e sem pontos, porque a pontuação era metafísica, e havia um equivalente plástico disso, que era retirar o chassi da tela, apresentar a tela sem chassi pendurada na parede, porque o chassi era metafísica, porque criava a ilusão, e continuava a ilusão, e porque esticava a tela e mais ainda desmascarava uma parte para o espectador. E aí você fez uma obra chamada Pintura Francesa, que era uma série de chassis desmontados, empilhados, só que fundidos em bronze. E essa obra, essa escultura se chamava Pintura Francesa, o chassi desmontado e empilhado. São as esculturinhas. Não, mas é que, na verdade, era uma época de muita experimentação, né, Paulo Sérgio? A gente não pode dizer o que era o lado melhor ou o lado pior. Tinham coisas realmente, hoje, desarmantes, assim, tipo, o cara brigava comigo porque a pintura dele se entranhava na malha do tecido, era muito líquida. Ela não ficava na superfície, então ela não era superficial, ela era dentro da tela. E isso criava um ponto para ele a mais na história da arte. E eu que continuava a pintar, pintando mesmo, só que em cima era um desenho tipo arquitetura ou gráfica, sempre muito esquemático, embora o material fosse o mais tradicional possível. Então, eles me viam como um surrealista, né? Eu dizia, também não estou copiando o livro de ninguém em tela. Bernard Venet, por exemplo, copiava em tela livros, o início de um artigo sobre matemática, por exemplo, sobre cosmogonia, não sei o que interessava ele. Então, hoje está todo mundo fazendo pintura. Os mesmos nomes. Então é uma coisa muito interessante. Eu me lembro que logo depois essa teoria do Support Surface durou tão pouco tempo que em 74, 75 o Luicano, que era a grande estrela começou a fazer Picasso. Começou a fazer neoexpressionismo. Picasso. Ele fazia Picasso. Em público, ainda por cima, como Jorge Mathieu tinha feito aqui no Rio. A morte por antropofagia do Frei Sardinha, lá numa... Fazia em público. E que inspirou um belo samba de break do Moreira da Silva.
Você sabe cantar? Mas, infelizmente não sei. É aquela pintou quadrados redondos e a plateia, esse Moreira é um artista genial. Ô Paulo Sérgio, o Antônio, assim, esse momento onde o projeto construtivista, o neoconcreto, aparece como insuficiente, que surge esse caderno, surgem essas imagens, digamos que formando um corpo, formando uma cena. Como é que é essa tensão? Como é que era sentido isso? Tonga, realmente não havia projeto neoconcreto anymore. Quando eu me lembro de uma reunião ainda sobre a Opinião 65, quando eu falei de Lígia Clark, teve um monte de gente de cabelo em pé. O quê? Acabaram, passaram, coisa e tal. Hoje, se você abrir um texto sobre arte naif no Brasil, ou sobre como crescer cogumelos, vão citar Lígia Clark e Elliot Sica, um ao lado do outro. Não é? Mas na época, já tinha, está todo mundo morto, defunto, aquele negócio passado, etc. Aqui estamos nós, Jovem Guarda, tararara. Eu precisei brigar com alguns companheiros meus na época, para dizer, não senhor, eu acho que eles criaram as bases para uma coisa. Eu mesmo, na última exposição neoconcreta lá no Palácio Capanema, que era o Ministério da Cultura, então, Ministério da Educação e Cultura, fui ver o projeto Cães de Caça do Hélio e fiquei dando umas risadinhas. O que é isso? Entendeu? É uma coisa que entra por aqui, sai por ali, tem uma coisa... Quer dizer, eu mesmo, na primeira vez, não compreendi nada. Daquela exposição que eu gostei muitíssimo foi da Lígia Pape, pelo modo como ela usava o veio da madeira para fazer as linhas da gravura dela, o que na verdade era uma ideia sobre tautologia que eu ainda nem tinha lido em lugar nenhum sobre aquilo, né? Mas talvez as peças gráficas me entusiasmaram mais, entendeu? Ferreira Goulart, o Reinaldo Jardim, objetos gráficos e poéticos, né, que me davam uma dimensão muito interessante. Mas não havia mais um projeto construtivo. Já aquilo tudo tinha passado, era tudo bagunça, era tudo coisa de onde vem, ninguém sabe de onde vem, né? Havia um certo clima de espontaneidade, com todos os exageros, né? Você não sabia terminar uma coisa, fazia assim com um lápis de cor várias vezes e pronto. Aí ficava moderno. O pop ainda não havia chegado aqui, na verdade, e nós tínhamos alguma coisa que vinha da América Latina, um pouquinho, entendeu? Do México, vinha alguém que fazia uns tabernáculos, umas coisas assim esquisitas, cheias de cabelo. Tipo, cabeça reduzida. Né? Até você conhece bem esse assunto. É por aí. Né? E eu acho que nós tínhamos muita independência, apesar dos erros enormes que fazíamos. Mas essa condição que nós tínhamos então de sermos completamente fora do mercado, ou do que se chama hoje mercado, era uma condição tão interessante, porque todo mundo tinha que existir através do trabalho. Né? Isso acontecia com Glauber Rocha fazendo um filme, isso acontecia com George Maltner escrevendo Deus da Chuva e da Morte, o caos, teoria do caos, entendeu? Com Gershman com as suas representações populistas, que ao mesmo tempo refletiam também um clima de televisão, mass media, primeira vez. Né? Eu acho que nós tínhamos mais relação com
o texto do Humberto Eco, publicado naquela época também, que chama-se Obra Aberta, porque ele colocava ali essa condição da obra não ter uma coisa fixa ali, entendeu? De ter uma intercambiabilidade imediata, passar de um sistema a outro. E, sobretudo, não tínhamos muito respeito às regras. Nenhuma, entendeu? Então você experimentava com foto, você experimentava com filme, logo em seguida, mas era muito independente. Eu acho que era essa coisa que o Ronaldo Brito depois estabeleceu num projeto construtivo brasileiro. Acho muito interessante de estudar sobre esse aspecto, mas não acho o aspecto determinante ainda não. Por exemplo, no seu trabalho eu não saberia unificar esse projeto construtivo brasileiro. Entendeu? No meu, até na grade ainda podem dizer uma coisa dessa, podem sovietizar o que quiserem por causa de cores, mas não é, são escolhas. Eu nunca me senti um colorista, então não tinha para que usar cor. Entendeu? Eu me sentia sempre um cara, e me sinto muito sempre um cara gráfico. Entendeu? Eu penso por oposições, é branco e preto, não sou maniqueísta, mas o espaço para mim tem que uma coisa ser visível à outra. Eu não parei de gostar de coisas harmônicas, na verdade, né? Naquele momento. De pensar gamas, tipo, todos os terras possíveis, tudo bonitinho, bem construído. Não. Ali naquele momento eu achei que tinha que jogar isso tudo fora, ter um momento de dizer tudo o que pensava, pensando o que dizia, né? Mas e era necessário, primeiro por causa da minha idade, então, né? Segundo, o movimento, você olhava em volta, tinha Beatles, tinha Rolling Stones, tinha movimento por tudo quanto era lado, tinha muita gente festejando, tinha o começo de uma revolução sexual, tinha drogas, tinha muita política exigente, dizendo, vamos mudar essas coisas aqui, ninguém aguenta mais, né? Deu em pouco resultado, visto de hoje. Né? Mas foi um momento muito positivo, muito entusiasmante, vamos dizer. Né? Isso aí. É muito bom ouvir assim, a narrativa na história tal qual é e não a projeção da teoria sobre uma história que foi vivenciada. Que muitas vezes esses modelos teóricos da arte brasileira nos fazem crer que houve uma realidade toda estruturada e quem vivenciou isso sabe muito bem que não é bem assim. Não, e é isso que você está dizendo, que é muito saboroso ouvir isso como testemunho. E a Aracy Amaral lembra uma coisa. A Aracy Amaral vivenciou isso tudo e mais coisas. Para Paulo Sérgio, a palavra construtivista não era usada pelos que são chamados hoje de construtivistas no Brasil. A gente achava arte abstracionismo geométrico, concreto e neoconcreto. Era esses termos que a gente usava. Quem primeiro introduziu, temos que reconhecer, foi o Ronaldo Brito, com o texto de 1974, que publicou um capítulo na Malas Artes, outro capítulo depois naquela da exposição de 78 aqui no Manda, que a Aracy foi curadora. Ninguém usava, nos anos 50, o termo construtivismo para falar do construtivismo no Brasil. Então, ainda tinha outro, que era aquela abstração informal. Lírica. Né? Que era outra coisa. O informal, que Manabu Mabi era o rei da cocada. Agora, era interessante. Ô Paulo Sérgio, como é que fica isso então?
Quer dizer, a gente está confrontando um modelo teórico que você mesmo acaba de anunciar como sendo um modelo que foi anunciado por um certo crítico no momento e se tornou quase que uma verdade hegemônica sobre a compreensão da cena da produção artística no Brasil. E a gente, como artista, sabe que não é bem assim. E termina se submetendo, eventualmente, a confrontar-se com esses discursos críticos que parecem portadores de uma verdade, que são uma meia-verdade, porque eles não estão na base da produção de arte, que é o objeto do que se está falando. Né? Parece que aquilo surgiu de uma reflexão teórica, e não é bem assim. Não, isso está criando, inclusive, uma deformação muito usada pelo mercado, aí sim, de que qualquer coisa geométrica é boa. Está criando essa, entendeu? Como aqui nós tivemos uma produção muito grande, de repente você tá com um quadradinho, pô. Entendeu? Não, tá criando essa deformação que esse construtivismo brasileiro, e que é latino-americano, porque também chega no Uruguai tem, na Argentina tem, na Venezuela também tem muito, né? O Soto e Cruz Dias. Cruz Dias, etc. Agora, como se nós fôssemos isso. Eu acho o seguinte. Dali do sul do Equador para cá, é tudo isso. O resto, balela. Não sou de acordo com isso. Eu quero só falar uma coisa. Tem uma narrativa espontânea, que é uma história da arte, tal qual ela se passou a partir da experiência dos artistas. A arte tem uma grande vantagem. Na física, eu posso formular uma teoria hoje, e ela só vem ser comprovada décadas depois ou até séculos depois. Agora mesmo nós assistimos o Meson lá, o sujeito estava vivo, graças a Deus, quando comprovaram a teoria dele. Na arte não existe isso. A arte, as construções são todas a posteriori, tirando algumas artes programáticas, tal qual o construtivismo, que a gente aqui chamou de concretismo, que tinha um programa estético e com publicações. Quer dizer, os artistas, já a diferença do abstracionismo lírico, os artistas do abstracionismo geométrico ou do concretismo, tinham programas, e programas positivistas, mais positivistas que o Augusto Comte, mais positivistas que o Benjamin Constant, mais positivistas do que a Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira. Eles eram positivistas mesmo e acreditavam na objetividade da obra de arte, como se fosse resolvendo uma equação matemática. A grande lance, saque do neoconcretismo foi recusar essa objetividade. Não, a obra de arte reside na subjetividade. Esse é o grande lance neoconcreto. A construção é subjetiva. Se é subjetiva, evidentemente que vai ter uma teoria para cada um. Eu me lembro, viu, Tonga, numa briguinha no ateliê do Guilherme, onde eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a fazer alguma coisa abstrata, ele resolveu dar uma sacaneada na abstração. Aí disse que quando o Max Bill veio aqui, então recebeu o prêmio e foi conhecer o Ivan Serpa, e ele foi o tradutor, porque falava alemão. Diz que o Max Bill perguntou para o Ivan Serpa: e qual é a sua equação? Qual a equação que você utiliza para fazer os quadros? E que ele disse: que equação? Não é nada, eu tenho umas réguas e uns negócios que eu digo, vai para lá, vai para cá e pronto. Não tinha. E o Goethe usava isso para sacanear com a arte geométrica, né? Coisa. Não tem nada a ver, mas ele era maravilhoso no negócio dele. Mas existiam esses programinhas. O neoconcretismo é que começa realmente a botar mel um pouco em cima daquelas réguas ali, daqueles negócios, né? Escorrega para cá, escorrega para lá, faz uma corzinha mais inteligente, mais romântica, mais sensível, mais não tanto cool, né? Não se via para gente aquele tipo de modelo. E isso desenvolve outras sensibilidades aqui dentro, né? Mira é um ponto importante, por exemplo, e dá para citar tanta gente, entendeu? Mesmo da geração do Krasberg para cá,
por que não? Entendeu? Para mim, toda essa gente me modificou muito. Há momentos em que a história da arte que está se produzindo ali naquele coisa não é muito excitante. Acho que até para algumas pessoas o período conceitual mais rígido não era nada excitante, porque você ia ver as coisas que já tinha... Era já a reprodução de alguma coisa. Né? E para mim sempre faltou esse caráter poético, lúdico, sei lá o que é, entendeu? Mas se eu não tiver aquilo, não me interessa fazer um quadradinho e dizer um quadrado. Isso eu já sabia na escola. Interessa dizer que é escuro e dentro tem alguém nu e você não sabe o que vai acontecer. Pronto, aí já transformou o quadrado numa sala. Era mais ou menos esse o clima que a gente tinha aqui no Brasil e que com a Revolução Militar, ou o golpe militar, se acelerou. Mas também eles chamou a atenção deles para nós. Até então eles só se manifestavam um pouco mais com teatro e cinema. Quando começaram a sequestrar trabalhos ou fechar projetos de Bienal, a coisa preocupou muito. Isso criou essa diáspora. Esse êxodo assim, para lá e para cá foi possível na época, porque todos nós éramos bastante jovens para enfrentar isso, entendeu? Para sair. Mas há realmente avaliações muito curiosas sobre esse período aí, como se eles tivessem mantido toda a identidade brasileira nesse projeto. Eu nunca acreditei muito nisso, acho interessante como teoria, entendeu? Como uma leitura de um crítico a respeito de um período, mas não acho que isso configure o que é. Aí é outro problema também, vai entre virguleta, aspas, arte brasileira. Não acredito muito nesse Arte brasileira é arte. jornalismo. Arte brasileira é arte feita no Brasil. Como é que você vê também a sua relação com outra palavra que também parece fazer o mesmo efeito do projeto construtivo, que é o tropicalismo? Eu já vejo o tropicalismo numa situação muito mais próxima da que tínhamos aqui em 65, 66. Há um grande experimentalismo musical, cênico, né? A grande liberdade. Não vou dizer que é uma luta, porque a coisa é tão... a situação é tão jocosa, que permitia tantos truques, tantos jogos para produzir alguma coisa na frente daqueles censores idiotas, né? Que eu acho que foi houve um clima de divertimento naquele período e de grande modificação. Eu olhava a música dos Mutantes da mesma maneira que eu via a música americana ou inglesa de então, ou francesa, talvez, italiana. Eu vivia na Itália, tinha músicos estranhíssimos então, tipo Lucio Battisti, ninguém conhece, mas é uma coisa extraordinária. O tropicalismo, em vez disso, eu acho que tem um momento também muito importante aqui no Brasil. E não está limitado só aos Mutantes, né? Mas havia uma consciência na época de que isso era uma coisa, ou foi uma coisa que a posteriori depois foi
foi retroagindo e ampliando A primeira vez que eu ouvi falar isso foi numa reunião na casa da Marisa Álvares de Lima, que era, você sabe quem é, né? Onde estava Caetano, o Glauber também estava, eu estava, o Gershman estava. Mas foi Rogério Duarte quem tratou disso. Que foi o primeiro cara a colocar desse tropicalismo. Ele era aquela. Ele era não, ele é aquela figura focosa, né? Parece que está explodindo o tempo inteiro. Maior do que ele, só o Ali. Que também já foi, coitadinho. Mas foi ele o primeiro que falou que isso aqui era coisa que ele via, não sei o quê. Realmente ele me parece que foi o teórico desse tropicalismo. Mas acho aquilo mais condizente com o que nós pensamos aqui, com o que nós produzimos aqui. Cenicamente foi muito inovador ver o Rei da Vela, por exemplo, né? Nos textos também, na música em si, tipo Mutantes, nas letras, né? Acho um período muito importante para nós, ainda que esteja pensado, né, limitado ali naquele período de tempo. E não tem herdeiros. Eu continuo pensando, por exemplo, que hoje, para mim faria falta não conhecer Walter Franco, mas ninguém conhece Walter Franco. Entendeu? Ninguém viu, ninguém vai se interessar por aquilo, nem nada. Um artista fantástico. Os Mutantes, o que eles fizeram na área de música, foi impressionante. Então, no cinema, mas já tinha tido Glauber, né? Aquilo é um tropicalismo exacerbado. Depois tem bobagens, tipo Rodorovsky, que copia Glauber claramente, entendeu? Depois montam aqui retrospectivas dele, mas do Glauber, onde é que vai haver a retrospectiva dele? É isso aí, eu acho que nós temos que dar uma revisão nessas coisas, para não ficar muito parado, para ver se descobrimos momentos diferentes no que foi produzido. Então, está muito formalizado, realmente, essa coisa de citar Lígia Clark e Elliot Sica um atrás do outro, em qualquer texto dos últimos 10 anos, é de uma chatice única. Entendeu? Porque você vê que a pessoa não sabe dizer nenhum nome de mais ninguém, não viu mais ninguém e cita por citar. Porque está citado já num outro texto, num outro texto, num outro texto, num outro texto. Ninguém descobre um Sosandra no meio disso. Nem com 30 anos de atraso. Né? 50. Não, eu digo agora. 50 que eu digo agora. Agora. 50 agora, né? A gente está com... Essas coisas fazem diferença. Eu estava me lembrando que quando eu comecei a fazer meus trabalhos, eu dizia assim, o cara fez a primeira coisa abstrata há 50 anos atrás. Era só 50 anos atrás, agora já são 100. E a gente ainda está aqui, ó, ninguém é perrengue. Se era abstração assim, abstração assada. A arte é uma situação, para mim, meio complicada. É uma coisa para me fazer como pessoa, para que eu exista. Né? Eu não consigo fazer arte porque aquela ali está andando, não dava para ser Romero Brito mesmo, entendeu? Mas e me sinto sempre perto desse projeto de fazer um trabalho para eu me completar. Se depois chegar no ouvido de alguém ou no olho de alguém, tudo bem. Mas hoje a situação não é exatamente assim.
É o contrário, né? Quanto mais você tiver produção, mais você aparece, rende, etc. E é mais procurado e mais estudado também. É isso aí. O mercado, não, o pior, não tomou só conta da arte, não, tomou conta do mundo. Paulo Sérgio. Eu estou satisfeito. Eu também.